Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Corecon São Paulo. A gente vai falar hoje sobre desigualdade social. Nada mais oportuno, né? O tema da nossa live é Rompendo as Travas da Igualdade com Desenvolvimento Sustentável. Que travas são essas? Como é que a gente faz? Vamos falar sobre o atual governo. O nosso convidado de hoje é Márcio Postman. Ele vai falar sobre desenvolvimento sustentável inclusivo, os desafios, as oportunidades e o papel do Estado na redução dessas desigualdades na sociedade brasileira. O moderador da nossa live de hoje é Antônio Prado, economista. Essa é uma iniciativa, né, Antônio, da nossa Comissão de Políticas Públicas de Superação da Desigualdade Social, é uma comissão aqui do Corecon São Paulo. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu queria lembrar que essa live está sendo gravada e depois todo mundo vai poder assistir, quem não estiver aqui nesse momento. Eu vou começar, tem mais pessoas entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar passando a palavra para o Pedro Afonso, que é o presidente aqui do Conselho. Por favor, presidente, boa noite. Boa noite, eu quero saudar a todos os presentes e aqueles que vão também nos assistir no nosso canal na TV Economista, no YouTube, e agradecer ao conselheiro Prado pela organização e especialmente ao expositor, nosso colega economista, professor Márcio Postman. Esse tema da desigualdade, ele foi eleito já no ano passado, o primeiro ano da minha gestão como presidente do Corecon São Paulo, como um tema prioritário, até porque possivelmente não há outra questão maior dentro do Brasil a ser resolvida que não a desigualdade social e econômica. Mas não é só isso, é uma tradição antiga do Corecon São Paulo, em certas épocas não foi, mas nos primórdios do Corecon São Paulo, no primeiro discurso feito por um presidente do Corecon, meu antecessor, o Birajara Adib Zogaib, quando tomou posse em 1953, ele terminava o discurso dele dizendo que, a partir daquele momento, estando regulamentada a profissão do economista e, portanto, estando também os profissionais dotados de conhecimentos científicos, essa questão da desigualdade social seria resolvida no sentido de que não haveria mais amadores cuidando desse assunto. Infelizmente, o meu antecessor, o Birajara Adib Zogaib, foi um pouco otimista demais, porque 70 anos depois nós ainda estamos discutindo como resolver uma desigualdade que até aumentou. Mas, de qualquer forma, faz parte da raiz da nossa profissão de economista. Então, quero agradecer, Márcio, pela sua disponibilidade, pela sua competência, nem precisa agradecer e falar, que é já muito conhecida, e vamos a essa live. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Bom, então vamos começar. Antônio, por favor, boa noite, bem-vindo, obrigado por tudo, pela organização aqui da live. Boa noite, Denise. Obrigado, presidente. Eu sempre faço questão de agradecer o espaço que o Pedro criou para esse tema, né? Esse é um tema histórico do Corecon, mas, como você mesmo disse, é um tema que a gente tem que sempre recriar e tratar com muito cuidado, né? Porque faz parte, a desigualdade faz parte da realidade brasileira, da história brasileira, né? Portanto, é uma tarefa dos economistas entender esse tema e também contribuir para a redução da desigualdade, né? A gente bem sabe, e eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse tema com o Márcio nos tempos do Diese, já há algum tempo, né, Márcio? Mais de 20 anos que eu saí do Diese, você também. Mas eu me lembro que, na época, a gente debatia sobre a questão da desigualdade como um problema, né? Porque é uma escolha. Você pode... Há correntes do pensamento econômico que entende a desigualdade como uma motivação, né? Como
um motor da concorrência, motor e resultado da concorrência capitalista, não é? E há outras correntes que entendem que a desigualdade é, inclusive, disfuncional dentro do próprio sistema capitalista e restringe as suas possibilidades e o desenvolvimento das economias capitalistas, não é? Eu tive a oportunidade de estar em várias instituições em que o tema do desenvolvimento sempre esteve presente, não é? E as duas últimas instituições em que eu trabalhei, tanto a CEPAL como a FAO, não é? Estavam muito dedicadas ao tema do desenvolvimento, não é? No caso da FAO, o Graziano, particularmente, tinha, entre as metas da organização, a, a redução da pobreza, mas principalmente a ideia da erradicação da fome, não é? Então, são elementos aí fundamentais quando nós pensamos em desigualdade. Talvez a grande expressão, a expressão mais severa da desigualdade seja a fome mesmo, não é? O fato de nós termos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo e no Brasil 33 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade em termos de segurança alimentar, vulnerabilidade extrema em termos de segurança alimentar, isso uma expressão dramática, né? Da desigualdade e da necessidade de superar essa desigualdade. Na CEPAL, não é? A CEPAL tem uma forma clássica de abordar o tema, não é? A CEPAL trata o tema das heterogeneidades estruturais, né, como fontes fundamentais da desigualdade e dos vários tipos de desigualdades. São vários os tipos, né? A, a heterogeneidade estrutural, a principal delas, né, que foi tratada durante muito tempo pela CEPAL, é a heterogeneidade produtivo, estrutural produtivo, né? Quando nós olhamos um país como o Brasil, né, e tanto eu quanto o Márcio tivemos a oportunidade de negociar salários durante muitos anos, né, esse era um tema sempre muito difícil quando você tratava de setores econômicos em que a produtividade, né, intrasetor era muito diferente, né? Então, você tem, por exemplo, a indústria automobilística, você tem desde uma grande montadora, né, incorporando tecnologia de ponta, né, até pequenas oficinas mecânicas trabalhando com baixíssima produtividade. Isso se espalha nos vários setores da economia brasileira, né, e é comum também em toda a América Latina. Então, um dos pontos principais quando nós tratamos de desigualdade estrutural, que nós olhamos para o tema produtivo, né, está justamente essas diferenças brutais de produtividade entre os setores. Isso nos chama a atenção imediatamente para a necessidade de ter uma política industrial, né, que possa, de alguma forma, fomentar a redução dessas diferenças brutais de produtividade entre os setores econômicos, né? Então, esse era um ponto que a CEPAL chamava atenção, não é? É um ponto muito importante, porque afeta, inclusive, a nossa inserção internacional, não é? Outro ponto está relacionado à macroeconomia para o desenvolvimento, não é? Quando nós temos uma desconexão, não é, entre a política macroeconômica e a política industrial de ciência e tecnologia, não é, nós temos um problema sério. E no Brasil nós estamos vivendo isso, né, há décadas, né? Durante muito tempo nós tivemos tentativas de ter políticas industriais e, no entanto, por outro lado, você tem uma política macroeconômica, né,
que sabota a política industrial. Hoje, por exemplo, nós ainda nem temos uma política industrial já anunciada, né? Faz falta, eu acho que no seu devido tempo virá, não é? Com certeza o BNDES está trabalhando nisso, já está debatendo o tema, e o próprio Ministério da Indústria e Comércio deve estar trabalhando nisso, não é? Mas o fato é que, uma vez formulada uma política industrial que possa gerar crescimento de produtividade, redução desses diferenciais de produtividade entre os setores, não é? Nós precisamos de uma política macroeconômica que sancione a política industrial. Nesse momento, nesse exato momento, nós temos um problema fundamental. Nós temos um Banco Central, né, que faz uma política de juros que é totalmente contrária, né, à construção de uma política industrial sustentável, justamente porque, com taxa de juros desse nível, é difícil que haja crescimento de investimentos, né, para a incorporação de novas tecnologias e para o aumento da produtividade, quanto mais para reduzir heterogeneidades estruturais em toda a estrutura produtiva do país, né? Esse é um outro elemento fundamental, quer dizer, a necessidade de harmonizar ou sincronizar uma política industrial que reduza a heterogeneidade estrutural com uma política macroeconômica para o desenvolvimento que não colidam, né? Então, isso é absolutamente fundamental. Outro tema, e é muito bom estar com a Sulamis, com a gente aqui, outro tema é a questão dos gastos sociais, né? Quer dizer, de termos uma política social adequada. Quer dizer, a redução das desigualdades sem uma política social adequada é pouco eficiente, quer dizer, não, dificilmente ocorre. Quer dizer, nós sabemos muito bem, né, que a redução da desigualdade nos países da OCDE, né, é a ação da política social, é a ação dos gastos sociais. Você reduz o índice de Gini nesses países, né, antes da política tributária e fiscal e depois da política tributária e fiscal, você tem um índice de Gini que são bastante diferentes, né, que são com uma redução de 30% quando você trata tributação e transferências, né, você tem uma redução de 30% no índice de Gini, o que é muito significativo, né? E, portanto, a política, os gastos sociais são fundamentais, a ação do Estado nesse sentido de reduzir a desigualdade é fundamental. Outro tema que a CEPAL tratou também é o tema da desigualdade territorial, a ideia de que o território importa, né? Nós vimos durante os dois governos Lula, né, lá no 2003 e depois ao segundo mandato a partir de 2006, né? 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, segundo mandato a partir de 2007, que o crescimento do Nordeste, por exemplo, foi superior à média brasileira durante todo esse período, né? É importante ter esse olhar para desigualdades territoriais, regionais, né, para que o tema seja tratado de forma mais abrangente, né? Colocando todos esses elementos, né, nós também temos, evidentemente, as determinações sociais da desigualdade, né? Um dos nossos membros aqui da comissão, o Carlos, né, acompanha esse tema, né? Nós sabemos que nós temos que olhar também para essa questão da desigualdade de gênero, da desigualdade racial, né? Dos vários tipos de desigualdade que vão se sobrepondo, né, de forma negativamente sinérgica, é uma sinergia negativa, quer dizer, você acumula, né, fatores de desigualdade sociais, né? E última questão, Márcia, eu estou levantando vários temas para que você se sinta à vontade de abordar pela porta que você achar mais adequada, né? A última questão é a questão da cultura do privilégio,
né, no Brasil. Né? É, essa cultura do privilégio é uma espécie de um teto de vidro para a redução das desigualdades. É como se nós, de repente, evoluíssemos em políticas eh, sociais, né? Trabalhássemos na construção do welfare state, que estava lá na Constituição de 88, né, Sula, que foi todo esse esforço de construção, né? E, de repente, chega num determinado teto em que segmentos importantes da sociedade reagem e não permite que esse processo continue. Né? Isso está muito ligado à cultura do privilégio, essa longa história brasileira, né, de construção de privilégios que eu chamaria aqui, citando Weissengreen de uma outra forma, pelo menos a frase, né, privilégios exorbitantes, né, privilégios inaceitáveis, né, e isso ocorre no Brasil, né, e na América Latina como um todo. Quando eu estava na CEPAL, eu lancei esse tema e a CEPAL continuou trabalhando esse tema por algum tempo, principalmente com a Laís Abramo na diretoria de políticas sociais, né? Porque a cultura do privilégio tem que ser superada. Né? Vou dar só um exemplo aqui forte, né? Que está no centro do debate atual. Né? Nós temos 600 bilhões de reais de renúncias fiscais, sem nenhum tipo de contrapartida. Né? Nós temos outros 500 bilhões de reais de sonegação. A última vez que foi calculado estava em torno disso, já deve estar mais. Né? Ou seja, são quase 1 trilhão de reais transferidos, né, por mecanismos ou institucionais, como é o caso das renúncias, mas renúncia fiscal sem contrapartida é, sem dúvida nenhuma, um absurdo. Né? Quer dizer, uma entrega de recursos sociais para enriquecimento privado sem nenhum retorno para a sociedade, o que é uma coisa absurda. Né? A sonegação é absurda em si, né? É ilegal, mas o combate à sonegação é extremamente fraco, vamos dizer assim. Né? E nós não podemos deixar de falar, né, uma coisa fundamental. Por um lado, você perde 1 trilhão de reais por conta de renúncia e de sonegação, e, por outro lado, você tem que contratar contratar dívida pública e pagar 700 bilhões de reais por ano em juros, né, para poder financiar o buraco provocado por essas renúncias e por essas sonegações. Né? Isso de fato, um ciclo vicioso tem que ser superado, né? E ser abordado de forma frontal e com muita energia. Esses são os pontos gerais, Márcio, que eu queria trazer, né? Para a sua reação e reflexão conosco aqui. A ideia é ir conversando. Né? Então, agora a palavra é sua, por favor, Márcio. E obrigado por participar dessa live conosco aqui. Salve, Prado. Eu que agradeço a oportunidade desse diálogo, cumprimentando o Conselho Regional de Economia de São Paulo pelos seus 70 anos, não é pouca coisa, um país que não preza tanto por suas instituições, do ponto de vista histórico. Parabenizar o Pedro, a você, Prado, e a equipe que ajudou a organizar essa linha de discussões a partir da perspectiva da desigualdade. Cumprimentar também os que estão nos acompanhando, a professora Sulamisa, que tem grande admiração e respeito pelo seu trabalho. Entendo que os pontos que você levantou são pontos fundamentais para entender a desigualdade presente, que contamina o Brasil. Mas eu gostaria, de certa maneira, enfatizar um aspecto pelo qual tenho me dedicado mais recentemente, que é, de certa maneira, compreender os limites conceituais da desigualdade dentro dessa nova fase que estamos vivendo no século XXI, que é, para mim, a era digital. E, portanto,
entendo que os conceitos que a gente traz, de certa maneira, são importantes, mas eles refletem mais o passado do que o futuro. E isso tem a ver, a meu modo de entender, não é? A perspectiva temática da desigualdade, que é fruto justamente do projeto de modernidade ocidental, iniciado praticamente há 500 anos, né? Quando houve o deslocamento do centro dinâmico do Oriente para o Ocidente, desde 1453, né, com a interrupção das antigas rotas da seda que passavam pelo Mediterrâneo, e com a queda de Constantinopla, a ascensão dos turcos, isso tornou-se praticamente um gargalo e que levou um grande esforço da Europa, muito atrasada, diga-se de passagem, a abrir um outro caminho para chegar à Rota da Seda, não mais pelo Oriente, mas sim pelo Ocidente, explorando o Atlântico, o Pacífico, e a tal ponto que levou a conhecer, né, entre aspas, um novo continente desconhecido, que era o continente americano, base pela qual, né, se constituiu por 300 anos, praticamente, o sistema colonial, fundamental à extração da riqueza e formação da acumulação primitiva que gerou o capitalismo que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, dentro desse projeto de modernidade ocidental, que deu centralidade à Europa, chamado eurocentrismo, é que emergiu a temática da desigualdade, inicialmente vista no que havia de sociedade agrária, especialmente pelos iluministas iniciais e principais, né, como Jean-Jacques Rousseau, né, numa obra do final do século XVIII, fantástica, ele identifica que a raiz da desigualdade na sociedade agrária está relacionada à propriedade. Ou seja, a desigualdade poderia ser uma desigualdade, digamos, natural, que ele reconhecia como sendo mais como diferença do que desigualdade entre gêneros, por exemplo, entre sexo, entre diferentes faixas etárias, diferente, portanto, da desigualdade política, a desigualdade constituída pela propriedade. Então, a propriedade privada era a raiz pela qual a desigualdade se originava e avançava, então, ainda lá no século XVIII, né? E nós vamos ter, basicamente, essa questão central, né, a identificar a desigualdade a partir da propriedade privada, até, basicamente, o início do século XX, né, quando nós temos uma mudança do ponto de vista de entender o que é desigualdade. Há um deslocamento dessa perspectiva que a desigualdade está assentada na propriedade privada e passa a assumir cada vez mais o problema da desigualdade vinculada ao fluxo gerado pelo estoque da riqueza ou pelo estoque da desigualdade, estoque da propriedade existente, né? Isso tem a ver, na verdade, com um elemento novo que é uma alternativa ao capitalismo que emerge da Revolução de 1917 e coloca, na verdade, a perspectiva da desigualdade sobre outro tema, né? Não apenas a Revolução Russa é importante, mas também o entrechoque de potências, né, seja na Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra Mundial, né, e que abre, na verdade, uma perspectiva para, então, através deste horizonte constitutivo do ponto de vista teórico, de que a desigualdade não é um problema da propriedade privada, mas sim é um problema que se gera pelo fluxo do estoque de riqueza gerada pela propriedade. Então, trata-se, portanto, de mudar o programa e enfatizar crescentemente, não é, elementos que são muito próprios, eu diria assim, da sociedade industrial, que é basicamente a tributação, né, da riqueza, a formas, digamos, de elevação da renda da população trabalhadora, vários elementos regulatórios, como o salário mínimo, como, enfim, a construção do próprio estado de bem-estar social, que são elementos próprios, eu diria assim, que emergiram de uma alternativa ao capitalismo e, sobretudo, não é, pela própria Guerra Fria, que se manifesta praticamente do segundo pós-guerra, entre 1947 até 1991. Estou dizendo isso porque o fim da Guerra Fria praticamente vai colocar por terra os elementos pelos quais foi possível reduzir a desigualdade no capitalismo através dos elementos de ataque aos fluxos distributivos, né, da propriedade existente. E o que nós estamos assistindo de maneira geral, não é uma presença crescente da desigualdade, seja da desigualdade
de renda, mas também desigualdade de oportunidades, isso no centro do capitalismo, que cada vez mais caracteriza-se por situações muito próximas à chamada periferia. Né? Bom, nesse sentido, com o fim da Guerra Fria e basicamente o tema do desenvolvimento desapareceu do mundo, não se trata mais do desenvolvimento, estamos todos praticamente concentrados no curtíssimo prazo, né, do modus operandi da especulação, geralmente financeira, que abre-se, a meu modo de ver, um outro horizonte teórico necessário para entender a problemática da desigualdade para além da era industrial, olhando basicamente o que está se constituindo como uma nova sociedade associada, então, à datificação, à informação, um conjunto novo de elementos que, de certa maneira, deslocam a antiga relação capital-trabalho, que era o centro, por exemplo, da disputa para a construção de uma sociedade menos desigual, né, por políticas emancipatórias, por o estado de bem-estar social, tudo isso, não é, vai se ficando para trás, porque o que nós estamos vendo hoje é a produção de uma desigualdade, mas muito maior. Não é? Isso em geral. Né? Agora, como você fez notar, não é, a importância do nosso país, quer dizer, é importante registrar nesse sentido que nós fomos incapazes de enfrentar aquela desigualdade própria da sociedade agrária. Né? Nós carregamos por muito tempo os problemas, né, de um passado colonial, né, desde a escravidão, desde da escalada da propriedade da terra quase que monopolizada, enfim, vários elementos que nos fizeram muito desigual ainda na sociedade agrária. E que, pela ausência de enfrentamento dos problemas próprios da sociedade agrária, nós terminamos acumulando problemas próprios da desigualdade de uma sociedade industrial. Ou seja, nós, como você já bem caracterizou, nós fomos um país incapaz de fazer as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. O Brasil não fez, até agora, nenhuma reforma agrária, diga de nome. Ou seja, não houve democratização da propriedade da terra, por exemplo. Não é? Nós somos um país que não fez uma reforma tributária equivalente ou próxima dos países centrais. Não é? Os ricos que já não pagavam quase impostos, não é? A partir dos anos 90, deixaram de pagar. Ou seja, houve uma conversão inédita de ricos que pagavam uma parte da tributação e deixaram de pagar para se transformar em emprestadores do Estado, em credores do Estado. Né? Vou lembrar aqui, rapidamente, a reforma tributária feita pelo neoliberalismo no Brasil nos anos 90. Né? Nós tínhamos, até o final dos anos 80, por exemplo, uma alíquota máxima do imposto de renda que alcançava 50%. Né? E, como sabemos, a partir do final do governo Sarney e Collor em diante, houve uma regressão da alíquota máxima, hoje é 27,5%, como sabemos, ou seja, uma parte daqueles que têm maior renda deixaram de pagar tributos, assim como, eu diria, aqueles que viviam ou recebem renda derivada de lucros de dividendos. E, como sabemos, não é o pessoal da base da pirâmide social. Né? Até 1994, a carga tributária sobre lucro de dividendos era de 15% e desapareceu de 95 para cá. Não é? E mais do que isso, também, proprietários rurais exportadores de produtos primários praticamente também deixaram de pagar imposto desde a Lei Candir. Né? Ou seja, essa parcela que já pagava pouco imposto deixou de pagar tributos e se transformou, na verdade, em financiadores do Estado, credores do Estado, porque os recursos que anteriormente iam para a carga tributária foram deslocados para financiar o déficit público. Ou seja, um ótimo negócio para ricos, né, para privilegiados e poderosos. E esse ganho praticamente não faz parte dos dados, infelizmente, levantados pelo IBGE. Não é um problema do IBGE, evidentemente, é um problema geral das estatísticas, não é? Porque não consegue contemplar renda da propriedade de maneira geral, né? Como o aluguel, como a renda da terra, como ganho financeiro, é ínfima o que o IBGE ou mesmo outras instituições de pesquisa conseguem capturar. Então, a desigualdade no Brasil é muito mais profunda do que os dados conseguem revelar. É verdade que nós tivemos, durante os governos do PT, uma redução da desigualdade e que me parece muito mais centrada na desigualdade da renda do trabalho e alguns ganhos adicionais. Isso de forma inequívoca. E nos permite comparar, não é?
apesar do esforço que foi feito por cerca de 13, 14 anos, né, nesse sentido de reduzir a desigualdade, nós chegamos em 2014, 2015 com uma desigualdade comparável pelo índice Gini do IBGE ao ano de 1960. Ou seja, o esforço gigantesco nos permitiu voltar ao que éramos em 1960. Então, nós temos, de fato, uma tarefa enorme, mas o que me preocupa é que nós, que fomos incapazes de enfrentar a desigualdade da era agrária, avançamos sobre a desigualdade da era industrial e estamos diante de uma nova desigualdade que se aprofunda justamente pelo que a gente pode identificar como sendo essa área digital. Não é? Nós, por exemplo, não sabemos quanto da população hoje vive da monetização das redes sociais. Não é? E há um segmento que não nos parece ser pequeno no Brasil, embora a gente não tenha dado preciso. Mas olhando informações existentes em outros países, né, impressiona como, na verdade, você vai tendo um deslocamento da antiga relação salarial, relação capital-trabalho, para uma relação débito e crédito, né, em que as pessoas sabem mais ou menos o quanto custa viver e vão atrás do financiamento desse débito, pois sabem que do salário não será mais possível. E aí a ampliação de formas de trabalho ou até mesmo de dependência do Estado brasileiro, né? E aí eu acho que é uma questão muito interessante da gente não poder deixar de reconhecer, não é, o papel que o orçamento público brasileiro tem feito do ponto de vista de uma massa, né, eu diria assim, de uma multidão a perambular pelas regiões metropolitanas sem sentido de horizonte. Estamos falando de alguma coisa como 50, 60 milhões de brasileiros que, olhando as estatísticas que o IBGE nos permite, são pessoas, na verdade, que vivem de transferência de renda. Né? Vamos lembrar que em 1985 o Brasil tinha menos de 3% da sua população vivendo de alguma transferência de renda, do que era, na verdade, políticas de transferência de renda, políticas públicas do regime militar. E nós temos hoje alguma coisa em torno de 40% da população que vive transferência de renda, que depende do Estado para viver. Não é? Sem falar, evidentemente, do quanto essa multidão, né, sem destino, sobrante aos requisitos das atividades tipicamente capitalistas, estão cada vez mais associadas também, não é, ao que a gente denomina como sendo o novo sistema jagunço urbano, que é a presença crescente das igrejas, a presença crescente do crime organizado. Então, eu diria assim, estamos diante de questões talvez mais amplas do que aquelas que, de certa maneira, a gente pôde estudar, né, no passado recente, em que o Brasil era, digamos assim, uma sociedade industrial, ainda que incompleta. Mas nós não somos mais uma sociedade industrial, isso ficou para trás. Né? Nós somos uma sociedade, sei lá, de serviços, uma sociedade que vem a cada ano perdendo capacidade de geração de emprego nas atividades tipicamente capitalistas, olhando por esse conceito, né, atividades ou emprego que dependem de um empreendimento que visa o lucro, né, que tem estratégia de lucro, nós chegamos a ter quase 70% total das ocupações vinculadas a atividades tipicamente capitalistas na virada dos anos 80 para 90. Hoje, se os dados estiverem corretos, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 48%, 49% da população está vinculada a atividades tipicamente capitalistas. Nós temos 12% da população ocupada vinculada a atividades do setor público, que não funcionam, não é, segundo a lógica do lucro, e alguma coisa como 40% da população hoje em atividades da economia popular, não é, e de subsistência. Então, é um quadro, eu diria assim, bem mais complexo, não é, que você tem toda a razão em levantar a perspectiva de reformas que nós fomos incapazes de fazer do ponto de vista tributário, do ponto de vista do desenvolvimento regional, não é? Inclusive dos aspectos que fundamentam os privilégios, não é? Ou aquilo que também Max Weber denominava como monopólios sociais, não é? Como parte da política pública, da educação ou da saúde, entre outras, são capturados por determinados segmentos mais empoderados da sociedade. Né? Então, vejo, na verdade, esse tema como de fundamental importância. Né? Em grande medida, a desigualdade, não é? É uma consequência do próprio subdesenvolvimento, porque nós estamos numa situação dramática do ponto de vista da dependência externa, não é? E do aprofundamento, eu diria assim, das condições internas de um país se divide hoje, do ponto de vista geográfico, gravíssimo. Não é? Porque, como dizia Euclides da Cunha, há 120 anos atrás, né, naquele livro fantástico, Os Sertões, o Brasil se dividia entre a população do interior, de certa maneira resistente à modernidade,
e, de outro lado, a população litorânea, mais acessível, mais próxima da modernidade, do padrão cultural ocidental. Mas hoje, se nós formos analisar pelos dados que o IBGE nos proporciona através da evolução do PIB, dos municípios e dos estados, eu diria assim, as regiões litorâneas do Brasil são as regiões mais atrasadas, de baixo dinamismo. Pegar, por exemplo, São Paulo, a outrora locomotiva do Brasil, teve o crescimento per capita entre 1985 e 2020 de menos 0,2% ao ano. Ou seja, paralisada a renda per capita no estado de São Paulo. E se a gente tomar o interior do Brasil, especialmente o interior de São Paulo, avançando por Paraná, Centro-Oeste e uma parte do Norte, nós temos justamente as regiões mais dinâmicas do Brasil, regiões vinculadas, não é, como sabemos, ao modelo primário exportador, e que permite, por exemplo, que o Mato Grosso tenha registrado um crescimento da renda per capita acima de 3,5% como média anual desse período de 85 a 2020. Então, um país bastante mais complexo, né, diverso, do que nós tínhamos há algum tempo atrás, quando, de certa maneira, Prado, a gente tinha a oportunidade de, através do Diese, discutir, não é, saídas que hoje me parece já com maior dificuldade de serem realizadas, tendo em vista essa sucessão de uma sociedade nova que se constitui não apenas no Brasil. Para terminar, concordo plenamente com esta ideia que você nos apresentou em relação à perspectiva da reindustrialização. A indústria continua sendo, a meu modo de ver, a coluna vertebral de qualquer país desenvolvido. Eu, pelo menos, desconheço um país desenvolvido de base agrária, ou que tem um sistema financeiro pujante, ou que o seu comércio é bastante moderno, né? Ou seja, países, como é o caso da Ásia, que cresce do ponto de vista da sua industrialização, a modernização vem a partir desta perspectiva, né? E, por conta disso, que é fundamental repensar as possibilidades que o Brasil tem para a sua reindustrialização. O presidente Lula acerta, a meu modo de ver, não é, a reconhecer que tão importante quanto a construção de uma maioria política interna nesse sentido, é fundamental uma reorganização do tripé dos capitais, né, estatal e privado, nacional e estrangeiro, porque isso, pelo menos, foi a base pela qual permitiu, em determinados momentos da história, o país ter um saldo desenvolvimentista. Lembrando a experiência do Getúlio com o Roosevelt, por exemplo, ao final dos anos 30 e início dos anos 40, quando se constitui a indústria de base no Brasil, né, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Alcális, a Fábrica Nacional de Motores, Companhia Vale do Rio Doce, né? Assim também como no caso de Juscelino Kubitschek, quando na segunda metade dos anos 50 aproveitou, né, da forte tensão que havia em torno da Guerra Fria para abrir um grande bloco de investimento que permitiu um salto na chamada industrialização pesada. Penso que o presidente Lula tem isso na estratégia, né, de aproveitar as oportunidades que são abertas do ponto de vista internacional. Nas poucas viagens que ele realizou até agora, nesse início do governo, a estimativa é que haja cerca de 103 bilhões de dólares já envolvidos num investimento a ser feito no Brasil. Oxalá possamos avançar nessa perspectiva, porque é a que nos parece mais adequada no sentido de manter um país soberano, independente, justo e democrático. Devolvo a palavra, Antônio. Obrigado, Márcio, pela exposição e pelas reflexões, não é? Você trouxe um tema que está em debate, que é fundamental, e que a CEPAL, inclusive, chegou a fazer um documento específico, que é o chamado Big Push ambiental, né? Ou seja, a ideia de você reindustrializar, mas não nos padrões anteriores, né? Mas buscando uma sustentabilidade ambiental, buscando a geração de novos setores do ponto de vista tanto da produção de novos materiais como de energia, não é? De novos meios de transporte e assim por diante. Quer dizer, uma forma de buscar as oportunidades, não é? Que existem nesse momento, né? Nessa transição energética
que o planeta todo vai ter que passar, né? E nós temos aí realmente possibilidades significativas, né? Nesse campo. Mas é muito importante isso, não apenas falar de... Nós não estamos aqui falando de reindustrializar no padrão da segunda revolução industrial. Já estamos falando de algo que está até além da própria terceira revolução industrial, já está constituindo aí um caminho novo, não é? Em termos de industrialização. Esse tema eu quero abrir aos nossos participantes, né, para poder fazer aqui um debate. Carlos, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Prado, né, por esse excelente debate, a Denise, que trabalha muito aí, nos ajuda, né, o Pedro, nosso presidente, mas especialmente ao Márcio, né, sempre muito bom ouvi-lo, né, o nosso professor. Márcio e Prado, que estuda também muito esse tema. Eu moro aqui na freguesia do Ó, né, vizinho aqui do bairro da Brasilândia, e aqui nós temos 300 mil habitantes no bairro da Brasilândia. Eu acho que se equipara, em termos de população, algo, não chega a ser uma Jundiaí, mas está ali muito próximo disso. E sempre que eu vejo esse debate sobre a gente vencer as desigualdades, eu olho aqui para o nosso território, e aqui, por exemplo, 30% das moradias estão em favelas. Aqui na Brasilândia, embora a gente esteja dentro do mesmo município, pagando os mesmos impostos aqui no município de São Paulo, aqui se vive 20 anos menos do que alguém que mora nos Jardins. Aqui, para a gente ter uma vaga na creche, para a mãe conseguir colocar a sua filha, o seu filho na creche, ela leva 4, 5 meses, enquanto alguém que está em Higienópolis, no mesmo dia, consegue uma vaga ali numa creche pública, né? Então, a gente vê essa desigualdade gritante. Não é à toa que aqui no nosso bairro, eu moro aqui em frente ao Hospital Penteado, é o bairro onde, durante a pandemia, nós tivemos o maior número de mortes por Covid, né? Então, sempre essa população mais pobre sofre essa desigualdade aqui na carne, aqui na pele, né? Então, Márcio, você acha que essa reforma tributária ela pode, de fato, ser uma esperança para essa população que vive sem a presença do Estado aqui na periferia, né? Você acredita que essa reforma tributária, aliada a uma mobilização social, a gente pode ter alguma esperança nessa redução de desigualdade para esse povo? É isso, e parabéns mais uma vez aí a todos. Bom, não sei se, Carlos, muito obrigado. Só tenho resposta, tá certo? Porque me junto a você as dúvidas. Há 20 anos, tive a oportunidade de me juntar à equipe de secretários que esteve junto com a prefeita Marta. Naquela oportunidade, foi construída uma Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade. Era esse o nome. E a prefeita estava preocupada com a desigualdade e pobreza que São Paulo apresentava. Então, nós fizemos um diagnóstico das cidades e ficou claro que São Paulo, né, isso em 2000, no ano 2000, início do século XXI, já não era mais uma cidade industrial. E que a sua periferia, basicamente, já estava contaminada por uma massa de população sobrante, né, e cada vez mais absorvida pelo crime organizado e pelas igrejas neopentecostais. Foi dito à prefeita Marta, não é, que o município de São Paulo, não obstante ser o terceiro maior orçamento do país, não dispunha das condições necessárias para que ela pudesse recuperar parte da base produtiva perdida ao longo dos anos 90. Porque isso, em síntese, é papel do governo do Estado e, sobretudo, do governo federal, né? Então, o que foi colocado naquele momento era que era necessário fazer com que o Estado, a presença da prefeitura, estivesse, de fato, para além do centro expandido, né? Porque eu, pelo menos, aprendi ali, vamos dizer, na prática, que a pobreza, a miséria, ela, na verdade, tem 3 grandes ciclos, né? Um ciclo mais amplo, que é onde está a presença, em geral, do Estado brasileiro, através da escola pública, através do posto de saúde, por exemplo, não é? Ou algum centro, casa de assistência social. Mas, a partir desse ciclo, nós temos um ciclo menor
né, um circuito menor, onde se encontra basicamente organismos não governamentais e a presença da igreja, especialmente a igreja protestante, antes, no passado, era a igreja católica, né, hoje mais são os neopentecostais. E, por fim, nós temos um núcleo duro da pobreza, que é justamente o núcleo duro pertencente à ação do crime organizado, né? Então, informamos que era necessário disputar esse espaço com essas instituições, avançando a presença do Estado. E por isso foi, digamos, a experiência de olhar o nível de exclusão nos distritos de São Paulo, e a construção dos CELS, por exemplo, me parece uma ação importante naquele momento de colocar a presença do Estado próximo, nas periferias da cidade, né? Obviamente, com o tema da educação, mas para além disso, né, da cultura, uniforme, alimentação, piscina, lazer, entretenimento, né? E, ao mesmo tempo, uma estratégia de inclusão que passava por uma transferência de renda vinculada a uma formação, especialmente em atividades à margem do capitalismo, economia social, economia solidária, por exemplo, através de movimentos voltados ao desenvolvimento local, à participação política, né, e a construção de redes de desaguadores desta produção, financiada com crédito solidário, enfim, uma estratégia, tá certo? A questão é que, infelizmente, esta estratégia, na verdade, ficou para trás, e o que avançou no Brasil foram basicamente programas de transferência de renda. Ou seja, nós não tivemos, eu diria assim, neste século, um avanço considerável da presença do Estado nas regiões empobrecidas do país. É verdade que tivemos avanços nas universidades, nas instituições de ensino superior, não é? Eu não tenho dúvida que isso foi importante no interior do país, mas o que eu quero chamar a atenção é que o Estado brasileiro, né, submetido a uma política constante de austeridade fiscal, teve uma grande dificuldade de cumprir tarefas pelas quais a população poderia reconhecer no Estado. Nós mesmos, eu tive um tempo, 8 anos, né, dirigindo a Fundação Perseu Abramo. Nós fizemos algumas pesquisas com a periferia de São Paulo, por exemplo, né, e se identificou que a população pobre, não é, ela percebia, assim como o teu depoimento, Carlos, em que as pessoas pagam impostos, pagam IPTU, por exemplo, não é? Mas não têm os mesmos serviços de coleta de lixo, por exemplo, de limpeza pública, de transporte, que existe em outros bairros, de gente mais privilegiada do ponto de vista de renda. Então, essas pessoas entendem que o Estado brasileiro não consegue, na verdade, executar as tarefas pelas quais ele foi constituído, mas sabe que também sem o Estado a situação ainda fica muito mais difícil, né? O problema é que esses 20 anos que se passaram, desde as iniciativas que ocorreram no início desse século, a meu modo de ver, terminou aprofundando ainda mais a presença desse chamado sistema jagunço, né? Ou seja, as questões são resolvidas hoje no próprio local pela presença do pastor, pela presença do crime organizado. Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor, eu estou apenas descrevendo uma realidade que decorre justamente desse afastamento do Estado brasileiro, né? Um Estado que segue muito patrimonial, que segue cobrando impostos dos que menos têm, não é? Então, há, nesse sentido, uma profunda desigualdade. Você pergunta, mas e se a reforma tributária for feita? Eu confesso que gostaria muito de que o Brasil avançasse na reforma tributária, mas eu percebo também que nós não estamos ajudando muito, nós, o povo, os eleitores, muito nesse sentido, porque nós, infelizmente, elegemos um Congresso, não é, que ele, de certa maneira, é mais representante daqueles que não pagam impostos do que pagam impostos. É estranho, não é? Mas é explicável, né, que na eleição passada, por exemplo, nós elegemos a maior bancada de políticos vinculados ao agronegócio. É óbvio que o agronegócio tem que ter representação no Congresso, mas ser a maior bancada num país que tem quase 90% da população residindo nas cidades é um pouco estranho, né? O que revela, de certa maneira, os vieses do nosso sistema político partidário, incapaz, digamos assim, de ser a cara do brasileiro. Onde estão os negros, as mulheres, os jovens, os trabalhadores no Congresso Nacional? Não estão lá. Então, esse Congresso, eu temo que ele terá, na verdade, muita resistência para fazer qualquer outro avanço, se não houver uma conclamação da população nesse sentido.
Eu fico imaginando se os 40% da população brasileira que dependem do orçamento público para viver, dos vários programas de seguro-desemprego, previdência social, assistência, programa de transferência de renda em geral, se esse povo pobre soubesse que ele recebe apenas uma parte do que ele paga na forma de impostos, será que isso não seria, na verdade, um elemento muito importante nessa disputa acerca da reforma tributária? A isenções, né, que o Prado levantou aí, muito adequado nesse conjunto de recursos. A questão a saber é o seguinte: há força política para retirar a isenção? Eu me lembro da presidenta Dilma, ainda na metade do seu primeiro mandato, quando enviou a proposta de desoneração para alguns poucos setores escolhidos. E, ao chegar no Congresso, a medida provisória ela se tornou praticamente um balcão de negócios a entrar vários segmentos. E se perdeu ali o controle, não é? De tal forma que não é nada simples, eu diria assim, a chamada reforma tributária. A única reforma que foi feita da Constituição de 88 para cá, que tinha, na verdade, as diretrizes fundamentais para uma reforma tributária, foi a regulamentação que foi feita já nos governos neoliberais e que, como dizia anteriormente, suavizaram a situação dos ricos. Não é? É uma coisa inimaginável no Brasil, quem ganha 2 salários mínimos pagar quase 40% na forma de impostos, né? E quem ganha 30 salários mínimos não pagar, não gastar, não comprometer 20% do que ganha na forma de impostos, né? É algo bastante considerável. Eu mesmo, esse final de semana, passei fazendo o meu imposto de renda, não é? E percebi, não é, o quanto eu pertenço a um segmento relativamente privilegiado do ponto de vista do esforço tributário que eu poderia vir a fazer e não faço. De certa maneira, Carlos, eu não lhe respondi, mas está certo. A sua questão é bastante importante para a reflexão mais coletiva. Obrigado. Denise, tem mais alguém perguntando? Não, a gente tem comentários aqui, não sei se vocês querem comentar os comentários. Jucemar, centros de grandes cidades se encontram abandonados, com inúmeros imóveis abandonados ou subutilizados. A requalificação imobiliária e reutilização social poderia contribuir para a redução de externalidades negativas, disse aqui o Jucemar. Semiramis, Domene, boa noite. As dificuldades a serem vencidas com o Congresso demandam ainda mais esforços de todas e todos que possam trabalhar para o fortalecimento da participação social. Então, contribuições aqui do pessoal que está ouvindo vocês. Sulamis, levantou a mão? Vamos lá? Isso, bem-vindo. Eu queria pedir licença para fazer alguns comentários, mas eu estou meio perdida, porque eu fiquei bastante mobilizada por várias dimensões que foram levantadas aqui do debate, tanto pelo Prado quanto pelo Postman, cumprimentando todo mundo. Queria fazer meus comentários em alguns níveis. Em primeiro lugar, eu acho que é extremamente importante a nova ideia de industrialização que foi passada aqui por todo mundo. Porque se você tem hoje uma tecnologia muito avançada no Brasil, nos renováveis, né, nas energias renováveis, isso pode se transformar numa força industrial e tecnológica do Brasil, inclusive ser exportada. Então, um dos nossos trunfos está exatamente naquilo que decorre da natureza. A própria exploração, a própria cuidado da floresta, chamada floresta em pé, que os ambientalistas vêm falando, é extremamente decisivo, porque trabalhar com a diversidade, né, e permitir que aquela população que lá vive tire os frutos de viver e cuidar da floresta, também é um dado importante para o nosso futuro melhor. A outra coisa que também me parece extremamente importante e que tem a ver com esse grupo de trabalho chefiado pelo Prado é a questão das políticas públicas. Eu vou simplesmente listar 3. Primeiro, a questão da retomada da Bolsa Família, que é absolutamente decisiva, não só porque ela trata melhor da questão, ela vai mais diretamente à questão da pobreza extrema, como ela traz os indivíduos para a cidadania, porque ela cria condicionalidades, obriga comparecimento na escola e obriga também comparecimento ao posto de saúde, de modo que o pré-natal, os primeiros 6 meses de vida de uma criança, o acompanhamento vacinal, tudo isso seja feito. Isso foi
nos anos em que a Bolsa Família esteve no seu auge, responsável por tirar o Brasil do mapa da mortalidade infantil. A gente cumpriu as metas do milênio muito mais cedo do que estava programado, simplesmente pela atuação do Bolsa Família. Então, eu acho que a recuperação, a reposição do Bolsa Família, e eu espero futuramente o aumento dos valores, é um dado importante nessa base da pobreza. A segunda coisa é que, por exemplo, você ter acesso à saúde, como já foi demonstrado em vários trabalhos empíricos, é fundamental para você melhorar a sua situação na distribuição de renda, porque serviços que você teria que comprar estão disponibilizados pelo Estado, assim como acesso à farmácia básica, a medicamentos. Então, isso também faz uma diferença. E aí a questão do território, que também foi levantada aqui, é absolutamente decisiva, porque o Brasil é um país extremamente fragmentado. Mesmo nas regiões, estados mais ricos, você tem bolsões de pobreza extrema. E, portanto, é muito difícil você formular uma política e critérios distributivos que tenham a ver com oferta de serviços no território. Mas esse é um desafio que a gente pode enfrentar. O atual governo já está fazendo uma política de retomada das obras paradas, muitas delas em infraestrutura social, né? E isso, a médio prazo, vai significar uma diferença. A outra é a questão da educação, né? Que também, obviamente, se você retomar e investir, né? E não só, e também na ciência e tecnologia e na universidade, eventualmente você conseguirá resolver uma questão do atraso, das diferenças entre ricos e pobres no que diz respeito não só ao acesso à educação tradicional, como também à recuperação do tempo perdido na pandemia, que é uma outra questão que aumentou ainda o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Então, desse ponto de vista, por exemplo, hoje estava vendo o discurso do primeiro-ministro de Portugal, e ele disse que os indivíduos que têm 20 anos em Portugal, 20 anos de idade, 46% estão tendo formação universitária. Você imagina uma coisa dessa quando você pensa o Brasil. E, obviamente, você precisa também de uma dinâmica econômica, né, importante para que você possa resolver o problema do emprego dos mais jovens. Né? Mas eu acho que se você entende que todas essas questões, quer dizer, que são questões de meio ambiente, mas que também são questões de indústria, ciência e tecnologia, como a questão das energias renováveis. Se você pensa a cadeia produtiva da saúde, o complexo industrial, científico e tecnológico, a saúde representa hoje 10% do PIB brasileiro e 9% do emprego. Não a saúde, o SUS, mas o SUS, as encomendas do SUS para a indústria farmacêutica, de equipamentos, de hospitais, de prestação de serviços de terceiros, isso é um mundo. Então, não tem, a política social não é contraditória com o avanço da industrialização, de uma nova perspectiva de industrialização. Então, só queria levantar primeiro essas frentes, que eu acho que são questões que a gente pode dar conta com uma combinação de políticas públicas, porque não adianta nada, por outro lado, você só fazer políticas sociais que abracem esses temas desafiantes e não fazer nada pelo lado da tributação. Porque senão você faz de um lado e tira do outro. Então, a reforma tributária ou a justiça tributária é extremamente importante. Mas, respondendo também um pouquinho ao que o Carlos colocou aqui, eu não tenho muita fé que seja esse projeto de reforma tributária que está sendo julgado agora no Congresso que venha resolver o problema da tributação no Brasil. Eu vou muito mais. Ele vai fazer, eventualmente, alguma simplificação da tributação indireta. E o que eu gosto dele é o cashback para as classes de renda mais baixa. Eu acho que é uma coisa interessante, porque, de alguma maneira, você não pode desonerar a tributação, mas você pode, indo exatamente naquela população que paga um excesso de imposto em relação à sua renda,
corrigir, atenuar isso, assim como você pode fazer isso aumentando as bases de isenção do imposto de renda. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque enquanto você não superar a questão do patrimonialismo brasileiro, e aí tem que ser uma investida muito mais séria, também no plano político e ideológico, não é? E aí você precisa efetivamente de um suporte social, popular, muito maior do que nós temos agora, é que você pode avançar numa tributação mais justa. Mas, enquanto isso, existem espaços para você aumentar a receita e, portanto, aumentar os gastos com infraestrutura. O Prado já citou alguns muito significativos, que eu estou inteiramente de acordo, que é a sonegação fiscal e a famosa renúncia de arrecadação. Países avançados como a Alemanha não têm renúncia de arrecadação. Eles dão subsídios aos setores que eles querem apoiar, porque têm méritos, né, são considerados relevantes, mas aí você faz um acordo de contrapartida, você dá o dinheiro, mas em troca você exige que eles mantenham o emprego, aumentem o emprego, empreguem jovens, produzam produtos de acordo com uma nova linha, né, de produção verde. E isso é uma onda mundial, não é só no Brasil. Você pega, por exemplo, o Biden, ele tem um programa industrial significativo ligado à questão ambiental, que também trata, por exemplo, do crescimento dos gastos de saúde, com a mesma perspectiva, dentro da questão ambiental. Então, são essas questões que eu também não consigo resolver, é só para aumentar, problematizar um pouco mais o debate, mas achar que o problema das favelas, que finalmente o Carlos tocou e que é pungente, eu acabo de fazer uma pesquisa, participar de uma pesquisa da UFRJ na Rocinha, do Rio de Janeiro, que até agora era a maior favela do Brasil, agora perdeu para uma favela de Brasília, segundo os novos dados do Censo Demográfico. E é impressionante, dentro da favela, como você tem empreendedorismo como estratégia de sobrevivência, que é uma coisa absolutamente decisiva. E muitas pessoas conseguem superar e sair da pobreza extrema, pelo menos, por conta do empreendedorismo. Agora, o mundo tributário, o universo tributário, mudou inteiramente. Então, para você tributar esse avanço, né, tecnológico, das tecnologias de informação e comunicação, você também tem que ter um sistema tributário digitalizado, capaz de responder a esse desafio. Na verdade, você tem que ter um governo digital também, né? Quer dizer, a gestão, ela tem e o Brasil tem um Banco Central que foi capaz de produzir vários avanços nesse sentido do controle digital, não há porquê, não é? A questão da tributação também ela tem também essa expertise de avançar nisso. E a gente, daqui a pouco, não vai nem mais conseguir tributar o território, porque as pessoas estão em todo lugar ao mesmo tempo. Você pode trabalhar num país, morar em outro, e o seu domicílio tributário ser um terceiro. As cadeias produtivas físicas também não vão adiantar tanto, porque o mundo vai crescer produzindo dados. E a gente tem que aprender a tributar os dados. É isso. E eu, só para finalizar, que eu esqueci, a política das cotas da educação, que é decisiva, e eu vi fisicamente, quando eu fiz o diagnóstico participativo da Rocinha, e a quantidade de pessoas que eu vi que já tem curso médio completo e está cursando universidade, ou já tem o curso superior completo, está fazendo pós-graduação, é impressionante. E é também impressionante o papel dessas pessoas nas ONGs, porque elas voltam à favela e elas fazem curso pré-vestibular comunitário, elas fazem várias ONGs que ajudam, complementação educacional, e, efetivamente, isso também é um caminho junto com o empreendedorismo, inclusive empreendedorismo digital, que está sendo desenvolvido na favela. Rocinha é uma favela meio de exceção, porque ela fica na zona sul do Rio, na zona mais rica, e, portanto, os contatos com o resto da população da cidade são mais corriqueiros, frequentes e usuais. Tá? É isso.
Vou só ler o comentário aqui da Semiramis Domene. De fato, debate muito inspirador. Doutora Sulamis trata de um ponto sensível do setor agro, claríssima transferência de recursos públicos para o capital, ao financiar de forma escandalosamente diferente a produção de commodities como milho e soja, em detrimento da produção de alimentos. A impressão que me deu nesse nosso debate é que a questão da reforma tributária e fiscal é central, né? Ela realmente aparece como elemento fundamental, porque, na verdade, sem ter os recursos necessários para fazer as políticas públicas, né, dificilmente nós vamos para algum lugar, né? As dificuldades políticas são óbvias, o Márcio trouxe algumas delas, né? E temos também dificuldades, inclusive do ponto de vista de mentalidade, né? Porque esses últimos 30 anos, né, a ideia do longo prazo, né, praticamente deixou de existir, né? Não é só a questão do desenvolvimento está diretamente ligado com a ideia do longo prazo, mas é que a visão de que se deve enriquecer o mais rápido possível dentro do circuito financeiro, né, e não do circuito produtivo, né, quer dizer, nos levou a uma visão bastante complicada, né? Tanto que os próprios gestores de grandes empresas multinacionais operam mais no mercado acionário para garantir as suas remunerações, né? Porque eles entram comprando ações e valorizando as ações e, portanto, acabam tendo um pagamento, né, alto devido a essa valorização das ações. Quer dizer, é uma operação de curtíssimo prazo, quer dizer, não estão nem pensando na estratégia de investimento de longo prazo. Quer dizer, houve uma mudança fundamental, né, na própria mentalidade das elites, né? E nós não temos mais essas elites que pensavam a industrialização, que pensa, né? Roberto Simons, quem é Roberto Simons? Não tem ninguém que apareça nas elites com alguma visão, né, de desenvolvimento de longo prazo, né? Mesmo os conservadores, né, de antigamente, que eram ditadores, mas eram desenvolvimentistas, quer dizer, é uma contradição, mas é verdade, né? Os conservadores de hoje tem uma visão completamente contrária, completamente antinacional, apesar de todo o discurso de patriotismo, né? Na verdade, é antinacional, de desmantelamento dos mecanismos de defesa dos interesses nacionais. Houve uma mudança radical de mentalidade, né? E, portanto, o nosso desafio é muito grande, não é só no Congresso, o Congresso expressa isso, né? Mas nas elites também tem que ver bem até onde isso vai nos levar, né? Isso me parece assim o suicídio dos lêmures, né? Não tem muita perspectiva nesse caminho que a gente tem percorrido, né? Portanto, discutir essa questão tributária é fundamental e discutir não só no Congresso, mas com a sociedade como um todo e com as elites. Você vê que essas elites querem ir aonde, afinal de contas, né? Porque o caminho que elas têm traçado nos últimos anos está nos levando a um desastre, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. A gente não tem mais pergunta no chat. Se o Márcio quiser complementar aí, finalizar suas ideias, por favor, fica à vontade. Bom, eu gostei muito desse diálogo, bastante produtivo e frutífero. A professora Sulamis destacou pontos que me parecem essenciais. Eu apenas agregaria, na verdade, algo que resultou um pouco de quase 3 semanas que participei de uma missão na China e fiquei profundamente impactado pela forma de enfrentar a pobreza diferente da brasileira, né? Porque eles estão num processo de transição campo-cidade
cerca de 850 milhões de pessoas saíram do interior e foram para as cidades, né? E, de certa maneira, eu não consegui perceber, e também perguntei, disseram que não havia favelas. Ao contrário, por exemplo, do Brasil, ao contrário da Índia. Então, alguma coisa especial está ocorrendo na China que impediu que, de certa maneira, a transição campo-cidade gerasse a tragédia, né? A gente diz que tem cidades brasileiras, mas para mim parece mais acampamentos, quando a gente vai ver lá a quantidade de pessoas que vivem à margem na sociedade, né? Na periferização da urbanização, como destacam pessoas que estudaram isso, Hermínia Maricato, entre outros. E, ao mesmo tempo, a superação da pobreza não passou por medidas de transferência de renda, uma interessante divergência em relação à experiência brasileira, porque eles acreditam que o programa de transferência de renda ataca a pobreza, a fome, de forma conjuntural, mas não estruturalmente, porque sem a presença do acesso a recurso de renda, a pessoa volta à situação anterior, né? E por isso que a ênfase chinesa tem sido na centralidade do emprego, e não na centralidade da renda, que gera consumidores, né? E não necessariamente cidadãos emancipados, pois entendem que a transferência de renda, seja qual for o governo, é fundamental, e por isso podem apoiar este ou aquele governo, independente de uma visão política mais precisa. No caso chinês, eu não vou aqui abusar do tempo, não é? Há um esforço integral, digamos assim, de tudo que é passível de convergência em relação ao problema da pobreza, né? Eu cheguei a visitar um local distante da maior cidade do mundo, Chongqing, com 30 milhões de habitantes, né? Cerca de 2 horas da cidade, e a experiência lá, apenas para rapidamente dar uma dimensão do que eu estou querendo falar, da experiência chinesa, foi lá moram 1.200 pessoas, são 45 milhões de chineses que ficaram para trás, ou seja, cerca de 5% do total dos pobres que saíram da condição pelo crescimento econômico da China, pela cerca de 10 a 12 milhões de empregos gerados a cada ano, né, num esforço de industrialização que o país viveu, infraestrutura, algo fantástico que, ao contrário do nosso, né, que primeiro chega a população e depois as políticas públicas começam a chegar lenta e gradualmente, na China, primeiro as políticas públicas chegam, primeiro são as infraestruturas viárias, metrô, transporte, depois as habitações e, por fim, as pessoas se dirigem para lá. É um inverso da nossa realidade, infelizmente. Mas nesse caso, que tive a possibilidade de assistir, não é? Cerca de 800 mil jovens vinculados ao Partido Comunista atuam nesses 5% ou 45 milhões de pessoas que ficaram para trás por problemas que não resultaram, digamos assim, da ascensão econômica que o país vive. Então, são problemas de pessoas com mais idade, pessoas que têm problemas do letramento, enfim, pessoas em regiões isoladas, como esse local que eu acabei indo conhecer. Então, foi ali, anteriormente, a universidade estudou o que as pessoas sabiam produzir. Então, naquela localidade, o que vocês são capazes de produzir? A gente produz batata, produz chá. Chá, que chá vocês produzem? Quem sabe se produzir um chá verde especial para o mercado externo, vocês não teriam condições de gerar a sua própria renda e caminhar com as suas próprias pernas, né? A partir da identificação do que seria possível produtivamente envolver as pessoas pobres, empobrecidas, não é? Foi desenhado, então, um conjunto de ações de infraestrutura do Estado, que levou estrada, levou energia elétrica, levou saneamento, levou transporte, e a iniciativa privada, como a Tencent, né, que é uma das maiores empresas de comunicação, levou a internet 5G, onde eles comercializam parte do que produzem, né? E, por fim, tinham 3 jovens representantes do Partido Comunista que faziam uma ação política de emancipação e entender que pobreza não é um assunto do governo, é um assunto do povo, do ponto de vista da emancipação e de sua organização. Eram 3 jovens, um era músico, outro era policial e uma terceira era uma bioquímica. Estavam lá por 2 anos trabalhando nesta realidade. Eram jovens que moravam nas cidades, que desconheciam a realidade como aquela que eles estavam vivendo, e tinham o papel de ajudar nessa ação
de enfrentamento à pobreza, né? Então, apenas para dar um depoimento, obviamente que isso é muito superficial, mas da dimensão de combater a pobreza sobre outro caminho que não seja a experiência brasileira, que por mais importante que tenha sido destacado, não há dúvida, não é? Ela merece ser, de certa maneira, também considerada à luz de outras experiências. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação enorme poder fazer parte desse diálogo. Ô, Márcio, obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada, viu? O presidente falou que ia ficar por último. Então agora eu passo para ele, por favor, Pedro. Muito obrigado por esse debate, essas ideias todas que vocês trouxeram. E apenas para informar a vocês que estão aqui e também aos que vão assistir pela TV Economista, em complemento a esta comissão de políticas públicas para o combate da desigualdade, nós formamos também no Corecon São Paulo o Fórum de Economia Solidária e Responsabilidade Social, que é coordenado pelo conselheiro Carlos Cordeiro, que esteve aqui conosco, acho que ele saiu ou não está de volta aqui. Estou vendo novamente o conselheiro Carlos Cordeiro, que tem muitas ações de divulgação de economia solidária, que é isso o que a professora falou há algum tempo atrás, que também a professora Solamis falou sobre as iniciativas da população. Enquanto o andar de cima não ajuda, né? O andar de baixo tem que sobreviver. Então, são as iniciativas de modo continuado, sustentado, como cooperativas, como trabalhadores que assumem empresas falidas ou quase falidas para continuar com a produção e, portanto, a geração de riqueza, a geração de tributos e também, evidentemente, os salários deles, né? E tornam-se, entre aspas, empresários através de cooperativas, né? Então, essas iniciativas também têm acolhimento entre nós. Não apenas as políticas públicas, mas também as iniciativas da população. Estamos tentando divulgar, isso vai ser feito durante este ano, já foi no ano passado, e neste ano a gente está incrementando. E por isso é que a nossa colaboração como economistas, como uma entidade que representa o que registra, fiscaliza e procura dar qualidade ao trabalho do economista no Estado de São Paulo, é esse o nosso trabalho, e é um dos nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos, especialmente do Márcio, que se dispôs a estar aqui conosco essa quase 1h30 para compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência. E parabéns ao conselheiro Prado pela condução da comissão e pela programação deste evento. Muito obrigado. Muito bem, gente, acabou. Obrigada, Márcio. Muito obrigada por tudo. Antônio, obrigada, parabéns. Obrigado. Sulamis, obrigada também, deu uma aula aqui. Obrigada, viu, pela participação. Então, boa noite a todos. Eu lembro novamente que esse vídeo fica gravado na TV Economista, então dá para assistir depois, mandar para os colegas e continuar esse debate aí que é muito profundo, né? Muito obrigada, boa noite.